Olá pessoal, mais um vídeo, tá? Agora seguindo aí com as nossas estratégias de primitivação, né, de funções, tá? Ou seja, tentar buscar primitivas de algumas funções elementares, eu vou falar com vocês sobre a seção 7.2 do nosso livro-texto, tá? E essa seção ela trata de integrar funções que envolvem seno e cosseno, que são as integrais, vamos chamar assim, trigonométricas, tá? Aqui a minha ideia é apresentar para vocês, a sessão inteira vai ser cálculo de integrais, ou seja, cálculo de primitivas, tá? Vou passar para vocês as primitivas de funções trigonométricas mais relevantes, tá? A ideia é desenvolver em vocês um pouquinho aí do traquejo para lidar com essas funções e com as técnicas que a gente aprendeu até agora, tá? E mais do que isso, dizer para vocês o seguinte: se eventualmente um dia na vida de vocês aí, na vida acadêmica ou na vida pessoal, tal, aparecer aí o cálculo de uma primitiva de uma função que envolve seno e cosseno, ou seja, uma função trigonométrica, sempre lembrar que um sisteminha de computação algébrica, o GeoGebra, o próprio Wolfram Alpha, né? Então vamos colocar aqui GeoGebra, que é muito simples, né? O próprio Wolfram Alpha, vocês podem acessar na internet, eles têm todas essas técnicas implementadas. Então, se o problema um dia é achar uma primitiva de uma função trigonométrica esquisitinha, tenta ver se o Wolfram faz, se o GeoGebra faz, tá? Você sempre tem que sacar o seguinte: para que eu preciso uma primitiva, né? Essa é a parte mais importante, tá? Certamente esse cálculo dessa primitiva está relacionado a algum problema, tá? Então não vamos colocar o cálculo da primitiva acima do problema, né? Ela é um detalhe do nosso problema, tá? Por isso que eu não estou incentivando vocês a ficar calculando primitivas alucinadamente, ok? Eu quero que vocês saibam as primitivas de algumas funções básicas e pronto, tá? O mais importante é saber por que a gente usa e qual que é o papel dela, né, no curso de cálculo integral, principalmente, tá? Mas enfim, agora vamos começar. Vocês vão ver que muitos exemplos aqui nessa sessão, tá? Então, as funções trigonométricas básicas, vou falar para vocês aí: seno, cosseno, tangente, cotangente, secante e cossecante. A gente sabe as primitivas de uma forma bem tranquila, tá? Então, uma delas, se eu pedisse para vocês a primitiva da função seno, você vai lá na tabela de derivadas, né? A derivada do cosseno é menos o seno, né? Isso com relação a x, sempre lembrando, né? Então, é muito simples escrever isso, né? Que uma primitiva da função seno é exatamente a menos cosseno. Estou colocando aí mais uma constante, exatamente para ter a forma geral da primitiva, tá? E outra primitiva de função trigonométrica elementar que é tabelada é a seno de x, né? Ou perdão, a primitiva da cosseno de x, que é a seno de x, ok? Agora suponha que você quer a primitiva da tangente de x. Como funciona isso, né? A gente vai ter que trabalhar um pouquinho. Tangente de x, na verdade, é seno de x sobre cosseno de x, tá? E o que a gente vai fazer agora, usando técnica lá da seção 5.5, ou seja, uma mudança de variável simples, né? Se a gente faz o u como sendo cosseno de x, o diferencial em u vai ser exatamente menos seno de x, né? Feito isso, eu posso reescrever a primitiva da tangente como sendo a primitiva de seno de x é menos du. Então aqui eu tenho exatamente menos du dividido por u, ou seja, menos 1 sobre u. Qual é a primitiva? É o ln do módulo de u, né? Mais uma constante, ou seja, menos ln do módulo, quem é o cosseno de x, mais c, ok? Então, primitiva do seno menos cosseno mais uma constante, primitiva do cosseno é o seno mais uma constante, primitiva da tangente menos o logaritmo do módulo do cosseno de x mais uma constante, tá? Sempre lembrar, né, que a derivada dessa função aqui, se você derivar o c dá zero, derivada de ln de módulo de u é u', ou seja, menos seno dividido por u, cosseno. Então, menos seno sobre cosseno, com esse menos aqui fica seno sobre cosseno, ou seja, eu tenho a tangente de x,
né? Então, primitiva de seno, cosseno e tangente a gente já calculou. Vamos agora ver o seguinte: e se eu precisar a primitiva da cotangente de x? Né? Como que funciona? Mesmo esquema, cotangente é o cosseno de x sobre o seno de x. Só que agora a estratégia é pegar o seno e chamar de u, né? Então, você pega o u como sendo o seno de x. Quem vai ser o du? A derivada do seno de x com relação a x, né? Que é o cosseno, multiplica por dx. Então, migrando para a nova variável, eu escrevo que a primitiva da cotangente é exatamente a primitiva de du sobre u, né? Porque cosseno de x dx está aqui, é o du, e seno de x é o meu u. Ou seja, novamente, ln do módulo de u mais c. Ou seja, ln do módulo de seno de x mais c. Beleza? E simples fazer o teste, né? Se você derivar isso aqui com relação a x, a derivada aqui é zero, e aqui a derivada é u' sobre u, né? Então, cosseno x sobre seno x, ou seja, a cotangente de x. Tá ok? Agora, vamos ver, vamos pegar uma outra cor aqui. Eu quero a primitiva da secante. A derivada da secante é secante vezes tangente, né? Sempre derivada de secante de x com relação a x. É secante de x vezes tangente de x, tá? Agora, achar uma função cuja derivada seja secante de x, ela exige um truquezinho, tá? É um truque, tá? E o truquezinho é esse aqui, ó. Não é tão trivial por tentativa e erro, né? Depois que você vê o truque, a coisa fica simples. Você multiplica em cima pela soma da secante com a tangente de x. Claro que se eu multiplico em cima, eu vou ter que multiplicar embaixo para manter a igualdade, né? Ou seja, onde isso está definido, né? Dividido por ele mesmo, né? Vai ser 1, ok? E agora eu multiplico aqui por dx. Por que eu fiz isso? Desculpa. Que é a parte interessante. Esse cara aqui eu vou chamar de u. U vai ser secante de x mais tangente de x. Parece estranho, né? Mas vai dar bem certinho. Quem é o du? Derivada secante de x com relação a x, ou seja, secante de x vezes tangente de x, mais a derivada da tangente de x com relação a x, que é secante ao quadrado. Então, observa agora que a integral aqui, na nova variável, vai ficar como? Esse cara aqui eu chamei de u. Agora, observa que eu tenho secante vezes secante, secante ao quadrado, está aqui, ó, certo? E eu tenho secante vezes tangente tangente, tudo isso aqui multiplicado por dx, ou seja, é o du. Ou seja, isso aqui se revela exatamente a primitiva da função 1 sobre u, na variável u. Ou seja, eu tenho ln do módulo de u mais c, ou seja, ln do módulo secante de x mais tangente de x mais uma constante. Perfeito? É isso aí, então. Primitiva da secante é isso aqui, tá? Claro que para você gravar essas coisas, você precisa usar bastante, tá? Mas vamos gravar um pouquinho a ideia sempre, tá? Se um dia você precisar da primitiva da secante, vai aparecer isso e de repente você vai recordar, tinha aquele truquezinho e tal, ok? E agora, faltaria a primitiva da cossecante, né? E o truque é o mesmo, só que agora eu vou multiplicar e dividir por cossecante mais cotangente. Se multiplicar e dividir por cossecante mais cotangente, tá? O que eu vou encontrar? Chamando esse cara aqui de u, né? Se u é a cossecante de x mais a cotangente de x, quem é o diferencial? É a derivada da cossecante de x com relação a x, então vai ficar menos cossecante de x vezes cotangente de x, mais a derivada da cotangente de x, que é exatamente menos cossecante ao quadrado, né? Menos cossecante ao quadrado de x. Tudo isso multiplicado por dx. Feito isso, eu posso escrever a primitiva da cossecante como sendo o quê? Esse cara aqui é o meu u,
E observe que aqui eu tenho cossecante vezes cossecante de x aí, né? Que é cossecante ao quadrado de x, que está aqui. E eu tenho cossecante vezes cotangente, que está aqui. Então, esse menos que está aqui, eu coloco em evidência, né? Então, isso daqui é du. Então, se você pegar esse cara aqui, né, vai ser exatamente o menos du. Então, tem aqui o menos du sobre u. Ou seja, menos ln do módulo de u. Mais uma constante. Ou seja, menos ln de módulo de cossecante de x mais cotangente de x mais uma constante. Então, a primitiva da cossecante de x é essa função aqui. Então, observe que tanto a tangente quanto a cotangente, a secante e a cossecante, todas elas envolvem o logaritmo, né? A função log do módulo de alguma coisa. Tá ok? Então, essas são as integrais das funções trigonométricas mais elementares, tá? Seno, cosseno, tangente, cotangente, secante e cossecante. Tá ok? Agora é o seguinte, a gente vai fazer... Eu vou fazer primeiro um outro exemplo aqui, que é esse daqui, ó. Suponha agora que eu tenho o produto de cosseno de x por seno de x. E vamos tentar buscar uma primitiva dessa função aí. Lembrando, isso é uma função trigonométrica bastante elementar, tá? Eu diria que aqui a gente tem pelo menos 4 jeitos diferentes de fazer essa conta, tá? Eu vou fazer ele de várias formas, ok? Então, o primeiro. Eu vou pegar o seno de x e vou chamar de u. Fazer uma mudança de variável. Então, o seno de x é u. Então, quem é o du? É o cosseno de x de x. Essa integral aqui, para não precisar escrever ela, vou chamar de i, tá? Portanto, quem é i? É a integral. Esse cara aqui eu chamei de u. E esse cara agora ficou o du. Ou seja, é u quadrado sobre 2. Ou seja, seno ao quadrado de x sobre 2 mais uma constante. Então, essa integral aqui, usando essa primeira estratégia, que eu vou chamar de u, deu exatamente seno ao quadrado de x, a metade, né? Mais uma constante. Beleza? Então, achei uma classe de funções aqui, cuja derivada dá seno de x vezes cosseno de x. Tá ok? Agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou usar uma segunda estratégia. A segunda estratégia é pegar o cosseno de x e chamar de u, que aqui funciona também, né? Porque a derivada do cosseno envolve seno. Então quem seria o du nesse caso? Menos seno x de x. Logo, a nossa integral vai ser quem? A primitiva. Seno x dx é menos o du, né? Por causa desse menos aqui. Então, vai ter aqui menos o du. E o cosseno eu chamei de u. Ou seja, menos u ao quadrado sobre 2 mais uma outra constante, ou uma constante aí c qualquer, tá? Então, isso aqui é menos cosseno ao quadrado de x sobre 2 mais uma constante. Ok? Então, observem que aqui eu tenho uma outra solução, que é exatamente menos meio cosseno ao quadrado de x mais uma constante. Vamos chamar essa constante aqui de C2, tá? Só para dizer que são essa constante de C1, tá? Ok? Então, usei duas técnicas diferentes e achei primitivas, né? Ok? Só queria fazer um comentário, tá? Se você derivar essa função, a derivada tem que dar isso. E se você derivar essa função, ou essa classe de funções, né? A derivada tem que dar isso. E a gente já viu que duas primitivas, elas diferem por uma constante, né? Aqui parece que não está bem claro isso, né? Mas na verdade está claro. Está claro pelo seguinte comentário. Se você pegar seno de x elevado ao quadrado, pegar cosseno de x elevado ao quadrado e somar, isso sempre dá 1. Ok? Então isso diz pra gente que o cosseno ao quadrado de x é exatamente 1 menos seno ao quadrado de x. Perfeito? Então olha só. Se a gente olhar essa primitiva aqui, vamos escrever aqui, ó, menos meio cosseno ao quadrado de x mais C2, quem é isso? Isso é menos meio que multiplica
quem é o cosseno ao quadrado? O cosseno ao quadrado é 1 menos o seno ao quadrado. Então, 1 menos o seno ao quadrado de x mais C2. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho menos meio mais meio seno ao quadrado de x mais C2. Então, olha só. Essa função aqui que eu encontrei usando a segunda técnica, nada mais é do que essa função aqui, olha só, certo? Somada com uma constante, que é exatamente o C2 menos meio, isso é uma constante. Então, ok, né? Essa função e essa função, elas diferem apenas por uma constante, por um deslocamento na vertical, ok? Então, as duas técnicas me levaram a primitivas com formatos que parecem ser diferentes, mas não são, as duas funções preservam as derivadas. As derivadas das duas funções são iguais. Na verdade, são iguais porque é exatamente isso daqui, né? Perfeito? Agora eu teria uma nova técnica aí, uma outra técnica. Vamos chamar essa outra técnica aqui de 3. Tá? Essa técnica está baseada no seguinte, ó. O I é integral de seno x cosseno x dx. Isso eu posso escrever exatamente como primitiva de seno de 2x dividido por 2. Por quê? Porque seno de 2x é exatamente o seno de x mais x, que é seno x cosseno x mais seno x cosseno x. Ou seja, eu tenho duas vezes seno x cosseno x. A conclusão é que seno x cosseno x é o seno de 2x sobre 2. É o que eu usei aqui. Perfeito? Agora, se preferir, né, a gente pode escrever isso aqui como meio primitivo de seno de 2x dx. Agora, você pode fazer uma mudança de variáveis, né, chamando 2x de u. Mas eu já vou me antecipar e vou fazer isso direto, tá? Eu tenho meio, uma primitiva de seno de 2x é exatamente menos cosseno de 2x dividido por 2. Mais uma constante, ou seja, eu tenho menos 1/4 cosseno de 2x mais c. Tá? Então, isso aqui está dizendo que primitiva calculada por 3 é menos 1/4 cosseno de 2x, né, mais uma constante c. Eu posso chamar de C3 aqui se quiser. Okay? Então, olha só, essa outra técnica me levou a uma outra primitiva que parece diferente das duas anteriores, né? Mas na verdade não é, tá? Por que que não é? Vamos pegar aqui. Cosseno de 2x é exatamente o cosseno de x mais x. Ou seja, cosseno x menos seno x seno x. Tá? Então, tenho aqui o que? Cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Depois a gente vai usar essa expressão, né? Cosseno de 2x é exatamente isso. Tá certo? Agora, olha só. Vamos fazer o seguinte. Vou pegar a vermelha aqui, tá? Se eu pegar o cosseno ao quadrado de x e chamar de 1 menos seno ao quadrado de x, posso fazer isso, né? Então, estou escrevendo desse jeito. Ou seja, eu tenho 1 menos 2 vezes seno ao quadrado de x. Perfeito? Agora, olha só. Essa primitiva aqui, vamos pegar essa primitiva verde aí, que era menos 1/4 cosseno de 2x mais C3. Então, isso aqui é menos 1/4. Quem é o cosseno de 2x? É exatamente isso aqui. É 1 menos 2 seno ao quadrado de x mais C3. Ou seja, eu tenho menos 1/4 mais, estou pegando esse cara e multiplicando por 1, agora pegando esse cara e multiplicando por isso. Então, mais seno ao quadrado de x sobre 2, certo? Mais C3. Então, observem que essa função aqui, está aqui, é exatamente essa função aqui, observa aqui e lá, né? Ok? Somado com uma constante. Então, na verdade, essa função e essa daqui diferem por uma constante.
tá? E, obviamente, que essa função e essa também diferem por uma constante. Por quê? Porque essa e essa diferem por uma constante, ok? Então, 3 técnicas diferentes me levaram a 3 protótipos de primitivas. Mas se vocês jogarem no GeoGebra essas 3 funções aqui, por uma constante que você queira aqui, qualquer que seja, as 3 funções, elas são a mesma, a menos de um deslocamento vertical. Tá? E agora, o que a gente poderia fazer ainda era usar a integração por partes, né? Como? Eu vou pegar esse cara aqui e chamar de 1, e esse cara aqui eu vou chamar de dv. Tá? Então, o 1 é seno de x. E o dv, cosseno x dx. Se o é seno x, usando a integração por partes, né? Quem é o du? É cosseno x dx. E se o dv é cosseno x dx, quem é o v? É uma primitiva do cosseno, né? Ou seja, é o seno de x. Logo, a minha integral i, eu consigo escrever como uv menos a integral de v du. Ou seja, o que eu tenho aqui? Seno ao quadrado de x menos... Quem é essa integral aqui? É exatamente a integral que eu estava querendo calcular. E aí? Conclusão. I, esse cara vem para cá, mais i. Então, isso implica que 2i é exatamente seno ao quadrado de x. Ou seja, i é a metade de seno ao quadrado de x. Tá? Mais uma constante aí. Conclusão. Consegui uma nova expressão aqui usando uma técnica diferente. Mas, na verdade, essa expressão já tinha sido obtida antes, né? Ok? Usando a técnica 1. Então, mudança de variáveis, fazendo u como sendo seno de x e reescrevendo essa integral em função de u, eu cheguei nisso. Se você usar a integração por partes, com essa estratégia aqui, a gente chegou na mesma coisa, né? Não é a mesma coisa, né? Porque... Na verdade, a essência da função é a mesma coisa, tá? É claro que os deslocamentos são aqueles que você quiser, né? Tem a forma geral. Então, a forma geral das primitivas, com essas 2 técnicas aqui, resultou na mesma coisa. Na verdade, com essa daqui também resultou a mesma coisa. É simplesmente transformar o cosseno ao quadrado, né, em 1 menos seno ao quadrado. E a mesma coisa aqui, tá? Então, as 4 técnicas me conduziram à mesma classe de primitivas. Ok? Isso é só para dar uma ideia, né, de como as coisas funcionam. Ok? Então tá. Então fiz esse cálculo, a gente calculou há pouco a primitiva de seno, cosseno, tangente, cotangente, secante e cossecante, né? A minha estratégia agora é a seguinte: se eu pegar seno, cosseno, tangente, cotangente, secante e cossecante e elevar ao quadrado, será que eu sei as primitivas? Seria a primitiva dos quadrados dessas funções, né? Então, 2 primitivas que são bem importantes são essas daqui, tá? E a estratégia para buscar a primitiva delas é a mesma, ok? Suponho que você queira calcular a primitiva de seno ao quadrado e a primitiva de cosseno ao quadrado, tá? O fato é que não adianta substituir isso por 1 menos seno ao quadrado, porque isso vai recair naquele problema de lá, tá? A essência aqui, até vou colocar em outra cor, é a seguinte: cosseno de 2x é quanto? Cosseno de x mais x, ou seja, é cosseno x vezes cosseno x menos seno x vezes seno x. Então, olha só, isso é uma identidade trigonométrica. Perfeito? Agora, eu tenho 2 coisas importantes aqui. O cosseno ao quadrado de x é 1 menos o seno ao quadrado de x. E o seno ao quadrado de x é 1 menos o cosseno ao quadrado de x. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara aqui num primeiro momento e vou substituir aqui. Então, se você pegar esse cara aqui e substituir aqui, você vai ter exatamente isso aqui, ó. Vamos lá. Você vai ter que cosseno de 2x é igual a 1 menos seno ao quadrado de x, só que menos seno ao quadrado de x, então menos 2 vezes aqui, né? Seno ao quadrado de x. Então, deixa eu melhorar aqui. 1 menos
2 vezes seno ao quadrado de x. Se você pegar o seno ao quadrado de x e substituir aqui, você tem isso aqui, ó. Vou pegar uma outra cor aqui. Pode ser isso aqui. A gente tem que cosseno de 2x é igual a cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado, que é 1 menos cosseno ao quadrado de x. E isso aqui te dá 2 cosseno ao quadrado de x menos 1. Perfeito? Então, olha só. Eu estou usando identidades trigonométricas. Isso vai ajudar aqui, tá? Esse quadrado aqui não está legal. Beleza? Então, primeiro usei essa identidade. Daí usei essa identidade. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado do mesmo arco é sempre 1. Substituí primeiro aqui. Tive isso e tive isso. Tá? Então, eu vou apagar isso aqui. Vou pegar primeiro inverte aqui. O que isso daqui significa? Se você tentar isolar seno ao quadrado de x, você vai ter isso aqui, ó. Seno ao quadrado de x vai ser exatamente, ó. Então, esse cara vai lá para o outro lado e esse daqui vem para cá. Então, vai ser 1 menos cosseno de 2x. Só que daí esse 2 que foi lá para o outro lado eu passo dividindo. Então, 2 aqui. Ok? E agora em amarelo, vamos ver aqui, ó. Cosseno ao quadrado de x vai ser cosseno de 2x mais 1 dividido por 2. Então, vamos colocar aqui, ó. Cosseno ao quadrado de x é igual a 1 mais cosseno de 2x sobre 2. Essas duas identidades são bem bacanas do ponto de vista de integrais. Ok? Porque no final das contas eu estou eliminando o expoente, mas eu estou dobrando aqui a frequência. E a mesma coisa aqui. E observe que se você somar esse cara com esse, isso cancela e sobra 1 mais 1, que dá 2, só que dividido por 2, né? Ou isso com isso cancela e sobra meio mais meio. Ou seja, o cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado do mesmo arco, aí x tem que dar 1. Então vamos ver agora. Essa integral agora eu posso, a integral do seno ao quadrado, eu posso escrever como integral disso aqui. De 1 menos cosseno de 2x dividido por 2. E essa integral aqui, eu posso escrever como integral de 1 mais cosseno de 2x dividido por 2. E agora eu tenho sucesso aí na minha conta. Porque a primitiva de meio é meio x. Mais a primitiva de cosseno de 2x, que é exatamente o seno de 2x dividido por 2. Só que tinha um meio ali ainda multiplicando, né? Então, dividido por 4 aí. Mais uma constante. Então, sempre que você tiver cosseno ao quadrado sozinho aqui, tentar achar a primitiva, o que a gente faz é isso. Pegar esse cara e substituir por isso. E daí uma mudança de variáveis simples, eu chego exatamente nesse resultado. Tá? E a mesma coisa vale aqui, né? 1 meio primitivo, meio x, menos a primitiva do cosseno de 2x sobre 2. Vai ser o seno de 2x sobre 2 dividido por 2, né? Então, 4 mais c. Ok? Então, já observa o seguinte, que pegar o seno e levar ao quadrado, pegar o cosseno e levar ao quadrado, eu já tenho um pouquinho mais de trabalho. Tá? Mas, novamente, é uma sessão assim, talvez um pouco chata, né? Muita continha, muita ideia, ok? Mas a essência é essa, tá? Agora, se você pegar a secante e levar ao quadrado, essa fica fácil, né? Porque a derivada da tangente é a secante ao quadrado. E se você pegar aqui a cossecante e elevar ao quadrado, também fica fácil, porque a derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado. Então, eu fico com menos cotangente. E se você tivesse agora tangente ao quadrado e cotangente ao quadrado, como que ficaria? Eu quero a primitiva da tangente ao quadrado e quero a primitiva da cotangente ao quadrado. Para fazer isso, é relativamente simples. Por quê? A gente sabe que isso aqui, ó, é uma verdade, não é? Então, acostumem com isso que eu vou fazer agora. Eu vou dividir dos dois lados por cosseno ao quadrado. Fazendo isso, o que eu tenho?
seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado é tangente ao quadrado, mais cosseno ao quadrado dividido por cosseno ao quadrado é 1, igual a 1 sobre cosseno ao quadrado, que é secante ao quadrado. Por que isso é legal? Eu tinha essa identidade aqui. Dividindo os dois lados por cosseno ao quadrado, eu obtive essa identidade aqui. E essa identidade aqui, eu uso aqui. E daqui eu fico com o integral. Quem é tangente ao quadrado de x? É secante ao quadrado de x menos 1. E agora ficou fácil, porque a primitiva da secante ao quadrado é a tangente. E a primitiva de 1 é o x. Vai ser. Ok? E agora? No caso da cotangente, o que eu faço? Eu vou buscar uma identidade parecida com essa. Só que aqui eu não vou dividir por cosseno ao quadrado, e sim por seno ao quadrado. Por quê? Seno ao quadrado sobre seno ao quadrado aqui dá 1, mais cosseno ao quadrado sobre seno ao quadrado é a cotangente ao quadrado, igual 1 sobre seno ao quadrado é cossecante ao quadrado. Então, isso está dizendo que a cotangente ao quadrado é a cossecante ao quadrado menos 1. Então, aqui fica a integral de cossecante ao quadrado de x menos 1. Só que a primitiva de cossecante ao quadrado já vimos, né? É menos a cotangente. Menos a primitiva do 1, que é x, mais uma constante. Ou seja, o que a gente percebeu agora? Que se a gente pegar as funções trigonométricas básicas, né, e elevar ao quadrado, a gente sabe as primitivas, né? De uma forma exata, tá? A mais chatinha e que é a mais importante, né, são essas duas primitivas, tá? Essa estratégia aqui vocês têm que guardar, ok? Vocês vão usar isso com certeza mais pra frente. De acordo? Ok. Agora, claro, eu teria uma outra possibilidade aí, que seria pegar essas funções, né, seno, cosseno e tal, e elevar ao cubo, né? Será que eu trabalho mais, trabalho menos, né? Então, suponho que agora eu tenho aqui a integral, ou seja, eu quero a primitiva de seno ao cubo de x. Tá? Aqui tem uma estratégia boa, que é exatamente você pegar seno ao quadrado e multiplicar por seno. E daí você substitui esse seno ao quadrado por 1 menos cosseno ao quadrado. Ou seja, a gente só fica usando transformação, né, trigonométrica, ou seja, identidades trigonométricas. Por que a gente faz isso? Porque agora, se você pegar o cosseno que está aqui, o cosseno de x, e chamar de u, ó, vou pegar o u como sendo o cosseno de x. Quem é o du? É menos o seno de x dx. E ele está dando sopa lá, ó, o du. Então, eu consigo escrever isso como sendo a primitiva de 1 menos o cosseno de x, eu chamei de u, mas é ao quadrado. Seno de x dx, seno de x dx é menos o du. Então, aqui eu tenho o du com o menos na frente. E observa que aqui fica o cálculo de uma primitiva de um polinômio na variável u, né? Ou seja, isso é menos u mais 1 ao cubo sobre 3, mais uma constante. Volto para a variável original. U é cosseno de x, né? Isso aí. Claro que aqui, se você tiver cosseno ao cubo, a estratégia é a mesma. Só que daí aqui você vai colocar o 1 menos seno ao quadrado. Mas aqui vai ter um cosseno. Então, a estratégia vai ser exatamente a mesma. Tá? É claro que a gente consegue misturar bastante as funções trigonométricas aí, né? E fica quase um joguinho, né? De desamarrar isso e tentar achar primitivo. Ok? Se, por exemplo, ó, um caso um pouquinho mais chato, se eu pegar agora e tentar buscar a primitiva de seno à quarta. Então vejam que agora eu não consigo, vou escrever como seno ao cubo vezes seno, mas daí o seno ao cubo eu não consigo escrever mais como um polinômio na variável cosseno. Então aqui uma estratégia é isso aqui, ó. Quando o expoente é par, né, coloca seno ao quadrado de x ao quadrado. Agora o que a gente faz é isso aqui, ó. Seno ao quadrado de x, eu vou usar que isso aqui é exatamente 1 menos cosseno de 2x sobre 2. Lembra que a gente usou isso há pouco? Então, fazendo isso aqui, eu escrevo isso como 1 menos cosseno de 2x sobre 2 ao quadrado de x. Vocês vão ver que a conta fica chata pra caramba, tá? Então,
eu tenho esse cara ao quadrado dividido por esse cara ao quadrado. Então, vai ficar 1/4 integral de 1 ao quadrado menos 2 vezes cosseno de 2x mais o quadrado do cosseno de 2x. dx. Agora observe, então, primitiva disso aqui. Eu escrevi desse jeito para tentar facilitar. Essa primitiva eu sei. Essa eu também sei. Essa daqui eu vou ter que ajustar, mas eu também sei. Tá? Então, como que a gente pode fazer aqui? Vamos usar outra cor, inclusive. Isso aqui é 1/4. Vamos abrir aqui. Primitiva do 1 é o x. Menos 2 vezes. Primitiva de cosseno de 2x é seno de 2x sobre 2. Concorda? É seno de 2x sobre 2. Então, aqui vai ter o 2. Então, como que fica? Vai cancelar esse cara com esse cara aqui. Tá? Então, vamos colocar aqui seno de 2x. Certo? Obviamente que se você derivar isso aqui, vai dar quanto? Dá o cosseno de 2x vezes 2. Então, está correto. Agora, vem aqui, ó, mais a primitiva de cosseno ao quadrado. Agora, quanto que é o cosseno ao quadrado de alguém? Exatamente 1 mais o cosseno de 2 vezes alguém. Então, 2 vezes 2x dividido por 2 dx. Então, novamente, agora eu destrinchei isso de novo, certo? E agora eu vou fechar. Então, isso aqui eu tenho quanto aqui? 1/4 x menos seno de 2x mais a primitiva de meio, que é exatamente meio x, mais a primitiva do cosseno de 4x, que é o seno de 4x dividido por 4, só que tem vezes o 2 ali, né? Então, 8. Certo? Mais uma constante. Tá aí, achei a primitiva. Dá para melhorar ainda, né? Porque aqui você tem x mais x sobre 2, ou seja, você tem 3 meios de x. Então, você poderia pegar esse cara aqui e embutir lá. Mas é interessante, né? Primitiva de seno à quarta de x é essa função aqui, bem enjoadinho, usando essa estratégia aí. Tá? Ok? Então, a ideia aqui é simplesmente dar algumas estratégias para vocês lidarem com funções trigonométricas, ok? Vou fazer mais um exemplo aqui, mais 2. Suponha que eu pegue agora a função tangente e eleve ao cubo. Tá? Qual a estratégia? Então, parece que a gente tem que ficar brincando um pouco com o negócio, tá? Mexendo, né? Para ver o que a gente pode fazer. Mas o fato é que eu posso escrever a tangente como sendo tangente ao cubo, né? Como tangente vezes tangente ao quadrado. E agora o que eu vou fazer? Aqui eu tenho tangente vezes tangente ao quadrado de x. Se você somar 1, dá secante ao quadrado, né? Então aqui você tem secante ao quadrado de x menos 1. É a identidade que a gente viu há pouco, né? Então tangente ao quadrado mais 1 é secante ao quadrado. Ou seja, a tangente ao quadrado de x é secante ao quadrado menos 1. Por que a gente faz isso? Porque aqui eu tenho agora a primitiva de tangente de x secante ao quadrado de x. Vamos colocar assim, menos a primitiva da tangente de x dx. Ok? Essa primitiva aqui, a gente já fez a conta, né? Era menos ln do módulo do cosseno de x. Ok? Porque se você pegar aqui menos ln do módulo do cosseno, a derivada vai ser como? Cosseno, quando você deriva, dá menos o seno. Com esse menos aqui vai ficar seno, que é a U', né? Dividido por cosseno da tangente. Tá lá. Então, essa primitiva aqui, a gente já pagou o preço há pouco. Tá? Agora, faltaria essa primitiva aqui. Mas observe que a derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, essa primitiva nada mais é do que a primitiva de U du, onde U é a tangente. Tá? Então, isso aqui fica como? U ao quadrado sobre 2, ou seja, tangente ao quadrado de x sobre 2. Conclusão. A primitiva de tangente ao cubo de x é exatamente tangente ao quadrado de x sobre 2, mais, né? Eu tenho menos aqui da primitiva da tangente, só que tem o menos aqui. Então, mais o ln do módulo de cosseno de x mais uma constante. Interessante, né? Primitiva da tangente ao cubo é isso, mais o logaritmo do módulo do cosseno de x mais c.
Então, vê que a gente vai... Primeiro eu peguei a tangente ao cubo e comecei a quebrar ela, até que eu achasse as relações aí, ou seja, eu consigo aplicar técnicas que eu conheço, tá? Para daí tentar buscar ou concluir qual seria a primitiva da tangente ao cubo, tá? É sempre, quando você vai buscar aí primitivas de funções trigonométricas, é um quebra-cabeça, ok? Sabendo as primitivas básicas e sabendo as identidades trigonométricas. E nessa mesma linha eu vou tentar calcular aqui a primitiva de seno ao cubo, secante ao cubo de x, tá? Só para a gente fechar essa conversa aqui. Secante ao cubo, a gente tem que escrever desse jeito. E não tem substituição que se faça aí que vai funcionar direitinho. O que a gente tem que fazer é a integração por partes, tá? E essa integração por partes vai funcionar. Ou seja, se você pegar secante de x e chamar de u, e o dv, olha, eu coloquei o dv como sendo secante ao quadrado porque eu consigo pagar o pedágio, né? O v vai ser a tangente, né? Ou seja, a função cuja derivada é secante ao quadrado é a tangente. E aqui eu tenho que o du, o diferencial na variável u, né? É secante de x vezes tangente de x vezes dx. Parece que não vai dar certo, né? Mas vamos lá. Quanto que dá essa conta? uv, ou seja, secante de x vezes tangente de x, menos a integral de v du. Ou seja, eu tenho secante de x, tangente ao quadrado de x, dx. Então, olha só, eu quero a primitiva de secante ao cubo. Usando essa estratégia de integração por partes, eu cheguei nisso. Aqui parece que ficou uma integral chata, né? Mas, na verdade, ela não é tão chata, não. Porque isso aqui eu consigo escrever desse jeito, ó. Menos a primitiva, secante de x fica aqui. Agora, lembra que a tangente ao quadrado mais 1 era secante ao quadrado. Tangente ao quadrado mais 1 é secante ao quadrado. Ou seja, a tangente ao quadrado é exatamente a secante ao quadrado menos 1. Ok? E agora eu consigo escrever isso como secante de x, tangente de x, menos a primitiva de secante vezes secante ao quadrado, que é secante ao cubo, mais a primitiva de secante de x. Né? Eu tenho secante vezes secante ao quadrado, secante ao cubo, e secante vezes 1, que é secante. Ah não, secante vezes secante ao quadrado, secante ao cubo. Desculpa, escrevi errado aqui. Ok? Então, observa agora o seguinte, ó. Esse cara que apareceu aqui é exatamente o i que eu estou querendo calcular. É o meu i lá no início. Tá? E essa primitiva aqui, vamos pegar uma outra cor aqui. Essa primitiva aqui, eu sei calcular. É exatamente o logaritmo natural do modo secante de x mais tangente de x. Pronto. Por que pronto? Porque o i é igual a esse cara menos o i mais esse cara aqui. Perfeito? Então, eu só vou apagar aqui no meio para ganhar espaço. Tá? Então, lembrando que aquele igual ele encaixa aqui, né? Usando integração por partes, cheguei nisso. Então, a conclusão. Esse menos i que está aqui, eu vou passar para lá. Então, eu tenho 2i, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Eu tenho 2i igual a quem? Esse cara, secante de x, tangente de x, mais o logaritmo natural do módulo de secante de x mais tangente de x. E agora esse cara passa dividindo. Então, vamos colocar aqui a metade, colocar aqui a metade, e somar uma constante. Ou seja, eu tenho aqui quem é a primitiva da secante ao cubo de x. Ou seja, é uma parafernália de continhas aí, né? Identidades. E não tem como você fazer a conta se você não pensar bastante e tentar buscar estratégia para fazer isso. Ok? Eu, inclusive, quando tenho uma integral trigonométrica de algo que eu não sei como buscar a primitiva, né? Às vezes o que eu peço é para a máquina fazer a conta para mim e depois tentar traçar a rota para tentar achar ou buscar essa primitiva. Tá? Então,
Cálculo de primitivas, gente, é bom para você calcular algumas integrais, né? Se você tem a primitiva, o resultado fica exato. Se você não tem, tem que usar um método aproximado. E calcular a primitiva não é a essência do nosso curso, tá? A gente tem que ter traquejo com algumas continhas básicas, mas não é a essência, tá? E agora eu vou colocar aqui duas primitivas que são importantes, tá? Num curso aí que eventualmente vocês façam de álgebra linear, isso pode aparecer lá, tá? Para provar que determinadas funções constituem uma base ortogonal aí de um espaço de funções, tá? Mas essa frase ela precisa ser melhor esclarecida lá num curso de álgebra linear, ok? Então, se vocês forem fazer, certamente essas coisas vão aparecer lá, tá? Então, suponho que você tenha que calcular aqui a primitiva, por exemplo, de seno de 4x vezes o cosseno de 5x, tá? Então, o que está acontecendo aqui? Eu mudei, né? A frequência aqui é diferente. Eu estou fazendo um produto de seno e cosseno em frequências diferentes, tá? Em períodos diferentes, ok? Como que resolve um problema desse tipo? Ou, se eu tivesse isso aqui, o equivalente problema, tá? Vamos colocar aqui assim. Primitiva de cosseno de 4x, vou apagar aqui, vezes o cosseno de 5x. Eu só mudei aí, né? Aqui eu tenho o produto de seno por cosseno em frequências diferentes e aqui cosseno por cosseno também em frequências diferentes. Qual a estratégia? Novamente, identidade trigonométrica e transformar esse produto em soma. Ok? Aqui eu tenho um produto de duas funções, preciso transformar em soma. Para fazer isso, como que a gente faz? Tá? Identidades trigonométricas. Vou colocar aqui um rascunho, tá? Olha aqui, ó. Se você pegar quanto que é seno de A mais B, olha só. Isso é seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Ok? E se você pegar o seno agora da diferença de A com B, isso continua sendo seno A, cosseno B. Aqui, seno B, perdão. Seno B, cosseno A. Só que isso tem menos. Olha só que interessante. Se aqui você tem uma igualdade, aqui você tem uma igualdade, eu vou somar esse cara com esse. E, obviamente, eu vou ter igualdade desse cara com esse. Vocês já vão entender por que eu vou fazer isso. Então, tem aqui seno de A mais B, mais seno de A menos B, igual. Esse cara e esse é a mesma coisa, então vou ter duas vezes, né? Duas vezes seno A, seno B. O que acontece com o restante? Esse cara e esse são iguais, mas aqui uma é positiva e outra é negativa, então isso morre. Então aqui eu ganhei uma identidade trigonométrica. Qual é a identidade trigonométrica? Vamos marcá-la aqui. Eu ganhei que seno A cosseno B, eu posso escrever isso como a metade, ou seja, a média, de seno de A mais B, mais seno de A menos B. Ou seja, eu consigo transformar esse produto aqui numa soma. Perfeito? E isso vai ser útil aqui. Por que vai ser útil lá? Vamos já fazer a continha direto. Então, observe o que eu vou fazer aqui. Ó. Esse cara aqui é o A. Esse cara aqui é o B. Então, eu vou escrever isso como o quê? A metade. Então, essa metade já cai fora aqui. Seno de A mais B, ou seja, seno de 9x, mais seno de A menos B, seno de 4x menos 5x, ou seja, menos x. Tudo isso dx. E agora, antes eu não sabia a primitiva disso, mas a primitiva disso eu sei. Como são iguais, né? Então, tá tudo certinho. Lembrando aqui que a função seno, ela é ímpar, então esse menos pode sair fora, né? Então, seno de menos x é exatamente o oposto de seno de x. Então, eu posso tirar esse cara aqui e tirar esse cara aqui. Tá? Então, a conclusão aqui, eu tenho a metade. Primitiva de seno de 9x é menos cosseno de 9x sobre 9, né? Mudança de variáveis simples, menos primitiva do seno de x, que é menos o cosseno de x. Então, aqui vai ficar mais uma constante. Ou seja, com essa estratégia de escrever esse produto desse jeito, eu ganhei a primitiva. Tá? Ok. E agora, para esse caso aqui, será que funciona algo parecido? A resposta é sim, funciona.
Tá? Isso aqui eu consegui escrever como metade de alguma coisa também. Já vou explicar como vai funcionar isso. Vamos pegar agora o cosseno de A mais B. Quanto é o cosseno de A mais B? Cosseno A, cosseno B. Vocês estão vendo por que eu estou pegando o cosseno da soma? Porque eu quero o produto dos dois cossenos. Menos seno A, seno B. Agora, se você pegar o cosseno de A menos B, isso é o cosseno do A, cosseno do B, mais seno A, seno B. Então, olha só. Se você somar isso com isso, você está somando isso com isso. E esse cara soma. Então, você fica com cosseno A mais B, mais cosseno A menos B, igual a duas vezes, né? Cosseno A, cosseno B. Então, esse duas vezes vem para cá como metade. E esse cara soma. Conclusão. O produto de cosseno de A vezes o cosseno de B é exatamente a média do cosseno de A mais B com o cosseno de A menos B. Então, agora, novamente, se esse cara aqui for o A e esse cara aqui for o B, eu consigo escrever a integral disso aqui como sendo a metade, né? Como fica aqui, vai ficar cosseno de A mais B, ou seja, cosseno de 4x mais 5x, mais cosseno de A menos B, ou seja, 4x menos 5x é menos x. Ok? É isso aí. Então, a estratégia de você resolver, né, integral trigonométrico, ou seja, integral onde integrando envolve funções de seno e cosseno, sempre lembrar que seno e cosseno é a essência, porque secante é 1 sobre cosseno, cossecante é 1 sobre o seno, tangente é seno sobre cosseno, e cotangente é 1 sobre a tangente, ou seja, é cosseno sobre o seno. Então, no final das contas, tudo é seno e cosseno, né? Tá? Mas aqui o truquezinho foi escrever desse jeito. Agora, observa, cosseno do oposto de x coincide com o cosseno de x. Então, eliminei aquele menos que tinha ali, né? Porque a função é par, né? Então, isso aqui é igual a metade de quem? Primitiva de cosseno de 9x. Substituição de variáveis trivial, né? É o seno de 9x sobre 9. Mais primitiva de cosseno de x. É o seno de x. E aqui você soma uma constante. Ok? Então, vejam bem. Se vocês forem ler a seção 7.2, vocês vão encontrar outras funções trigonométricas para tentar buscar primitivas, tá? E todas elas envolvem essa manipulação, né, de funções trigonométricas com identidades trigonométricas, tá? O Stewart, ele ilustra também na seção alguns cálculos, né, usando outras funções, tá? Eu acho que aqui o que eu passei para vocês foi uma ideia bastante clara do que a gente precisa, tá? Se vocês fizerem essas continhas e entenderem um pouco, vocês já vão começar a pegar o traquejo, tá? Para buscar primitiva de funções trigonométricas mais não tão triviais, ok? Mas, enfim, a essência da sessão é isso, é dar um traquejo para vocês na hora de lidar com funções trigonométricas básicas, tá? Ok? É isso. Até o próximo vídeo, então.